Meus amados e muito queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor José de Jesus e este é o seu canal Cristão Aposentado. Cristão porque eu sou cristão. Aposentado porque eu sou aposentado. Aleluia! Meus amados irmãos, nós estamos com a proposta de falar algumas palavras da parte de Deus, como está na descrição lá no nosso vídeo a respeito dos objetivos do nosso canal. Estamos falando então sobre oração. No vídeo anterior, estivemos falando que oração é uma coisa, reza é outra coisa. Reza não é oração. E oração não é reza. Então, meus prezados, explicando, podemos dizer que reza é uma repetição de palavras, é uma repetição de propostas, ou até em algum momento, foi uma oração por algum dos servos de Deus, por algum dos homens de Deus, mulheres de Deus, e aquilo ficou como para ser repetido. Então a reza tem como base que se repete do mesmo jeito. A Ave Maria é uma reza. Conheço, sei. Não rezo porque não acho necessário, mas eu conheço. Salve Maria, também conheço. Salve Rainha, também conheço. Creio em Deus Pai. E, a grosso modo, por assim dizer, em dado momento, até a oração do Pai Nosso que o Senhor Jesus nos ensinou, como falei no outro vídeo, é a base para dali nós pronunciarmos a nossa necessidade diante de Deus. Até mesmo o Pai Nosso, há algumas pessoas que entendem que ele ora, porém a oração dele precisa começar com o Pai Nosso. Então, de alguma forma, para essa pessoa, o Pai Nosso acabou sendo também uma reza, pela necessidade da repetição, pelo pensamento que há a necessidade de repetir. Então, há alguns grupos religiosos que precisam estar rezando um número de vezes a mesma reza, repetindo o que, para alguns, oração e reza quer dizer a mesma coisa. Posso garantir que não. Num passado recente, aí, há uns 20 anos, há um pouco mais talvez, coisa pouca, se alguém dissesse que determinado grupo religioso orava, era quase uma ofensa dizer que determinadas pessoas oravam. Então as pessoas faziam questão e tinham orgulho de dizer: eu não estou orando, eu estou rezando. Falta de conhecimento, eu acho. Bom, mas então, reza é uma coisa, oração é outra. Reza, você vai repetir palavras, até textos bíblicos às vezes, como é o caso da Ave Maria, por exemplo, que tem vários versículos bíblicos, mas não é uma oração, é uma reza. Existe a obrigatoriedade de fazer aquela repetição de palavras. Pela repetição das palavras, porque a pessoa estará obrigado a seguir aquela sequência, aquilo fica uma reza. Uma reza. E oração, qual a diferença? Oração, o Filho de Deus, o servo de Deus, ele fala espontaneamente. Ninguém ensinou para ele. Ninguém disse a ele tem que falar tais e tais palavras. Aquelas palavras são da necessidade da alma dele. Aquelas palavras são pronunciadas porque ele, no seu íntimo, deseja falar com Deus, com o Pai Celestial, com nosso Senhor Jesus Cristo,
com o divino Espírito Santo, e vai acontecer que da necessidade íntima que o ser humano tem de falar com Deus, de falar com o Pai Celestial, daí é que vai sair então a oração. A oração. A oração ela é dividida em várias partes. São vários tipos de oração que não falaremos hoje, porque hoje nós desejamos, como falei, explicar sobre reza, que acabei de fazê-lo, e também desejamos falar a respeito que também falei no último vídeo. Quem pode orar? Quem deve orar? A grosso modo, todos podem orar. Quem quer orar? Eu imagino que todos precisam. E eu creio até que todos querem. Porém, a grande maioria não ora não. A grande maioria não ora não. Não ora não. É o que pede a oração para o fiel, como falei no outro vídeo. É o que não tem assunto para falar na oração, também, como falei. Não sabe orar. Mas ó, veja bem, se não sabe, não tem problema, é só aprender, gente. Fala com o pastor, fala com o obreiro, pergunta como é que faz para orar. É só aprender, traduzir necessidades físicas, materiais e espirituais em sentimento interno, sentimento da alma, em palavras pronunciadas, dirigidas ao Deus Todo-Poderoso. Não é simples? Aí o senhor vai me dizer, pastor José, o senhor está dizendo que é simples porque o senhor já sabe. Mas a gente que não sabe ainda, para a gente é difícil. Não, não é tão difícil assim. Pense, você precisa, digamos que você precisa trabalhar. Você precisa de um emprego, você não tem emprego. Então você quer trabalhar. Então você vai procurar trabalho. E como é que você faz para Deus te ajudar? Pede a Deus abençoado. Senhor Deus, eu preciso trabalhar, Senhor. O Senhor está vendo a minha necessidade. Eu preciso ganhar o meu dinheiro, o meu alimento. Não parece fácil? Para mim é fácil. É só dizer a necessidade física que está sendo sentido na alma, lá dentro, trazido em palavras, espontaneamente, as suas palavras. As suas palavras. Glórias a Deus. Agora vem a outra pergunta. Quem pode orar? Todos podem orar. Todos podemos orar. Por quê? Porque todos somos filhos de Deus. Lembra que eu falei que o Filho de Deus ora? Que o pai e o filho não podem ficar sem falar, sem conversar? Então, é a mesma coisa, gente. O Filho de Deus ora. Aí eu te pergunto, você é filho de Deus? Você se considera um filho de Deus? Sério? De verdade? Pensa aí. Filho de Deus? Pois é, eu te garanto que você é filho de Deus. Garanto que você é filho de Deus. Ora, a Bíblia Sagrada, no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, está falando que o Senhor Deus está criando o homem. Até o capítulo 1, versículo 25, o Senhor Deus está criando todas as coisas. A terra, o mar, a luz, as estrelas, o sol, as plantas, os animais, tudo. No capítulo 1, versículos 26 e 27, aí o Senhor vai dizer, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre todas as coisas, sobre os peixes do mar, sobre os animais, sobre os répteis, sobre as grandes baleias, tudo está sob o domínio e o controle do homem. Ora, então, se o Senhor Deus nos criou, então Ele, nosso Pai, se o nosso Deus nos criou, então podemos dizer que Ele é o nosso Pai pela criação. De alguma forma,
tudo que existe. O pernilongo, a lagartixa, tudo é filho de Deus, porque foi criado por Deus. Agora, ao homem e à mulher, o Senhor Deus deu algo especial. No capítulo 2 do mesmo Gênesis, versículo 7, aí vai dizer: "E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou." Ó, Deus os criou. Deus os formou. Glória a Deus. Deus os formou. Não é? No capítulo 3 e no versículo 20, aí nós vamos o Senhor Deus formando a mulher. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meu prezado, estou dizendo que todos, pela criação, somos filhos de Deus. Agora precisamos de uma qualificação. A gente põe a mão na testa e olha para o mundo, olha para esse mundão, as pessoas, e nós pensamos assim: meu Deus, aquele fulano é filho de Deus pela criação? Sim. E aquele outro, pessoa ruim, pessoa má, filho de Deus pela criação? Sim. Então nós vamos dividir os filhos de Deus, conforme a Bíblia, em os filhos obedientes, os filhos mais ou menos e os filhos desobedientes. Os mais ou menos são aqueles que não sabem bem. Não, eu sou uma boa pessoa, eu sou do bem, tal, sei. E como é que Deus te vê? Eu acho que eu não sei bem. Esse é o mais ou menos. E o servo de Deus é aquele que aceita Jesus como seu Salvador. É o filho obediente. Aceita Jesus como seu Salvador, permanece na doutrina dos apóstolos, procura viver a sua vida regada com as orientações da palavra de Deus. Esse é filho obediente. E o outro? O outro a Bíblia chama de o pecador. Esse não está nem um pingo preocupado de servir a Deus. Não está nem um pingo preocupado se Deus se agrada da vida dele. Pois é, a Bíblia fala que existe o justo, o ímpio e o pecador. O pecador está largado, deixa lá. O ímpio é esse mais ou menos aí que conhece um pouco, alguma coisa. E o justo é aquele que serve a Deus verdadeiramente, em espírito e em verdade. Meu prezado, Deus que nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Por favor, faz um gostei para nós aí. Se inscreva no canal também. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.